Vamos ao vivo agora para Brasília comigo, gente. O candidato a primeiro-ministro em Portugal disse que, se for eleito, não vai deixar o presidente Lula entrar no país. A Verdolim tem informações sobre isso para a gente, sobre as repercussões. Quando serão efetivamente essas eleições em Portugal, Verdolim? E quem é esse candidato ousado, hein? Surgiu aí nas redes sociais essas declarações que acabaram surpreendendo, inclusive, aqui o governo brasileiro. O candidato é André Ventura, ele é do partido Chega, lá de Portugal, de extrema-direita, e o lema da campanha dele hoje é: o Portugal precisa de uma limpeza. Ele se diz extremista, mas contra a corrupção, e acusa o presidente Lula de ser corrupto. Por isso, as declarações de que Lula não será bem-vindo em Portugal caso ele seja eleito no próximo domingo, caso Ventura, seja eleito no próximo domingo. A gente tem, inclusive, a declaração que foi dada ontem pelo candidato lá em Portugal. Se o Chega vencer as eleições legislativas no próximo domingo, a 25 de abril de 2024, eu quero vos dizer uma coisa: o senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal, e nós não vamos deixar que entre em Portugal. E eu garanto-vos que, se for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. Se insistir, vai para uma cadeia. Segundo André Ventura, corruptos já existem demais lá em Portugal. Por isso, ele ameaça e proibir o presidente Lula de entrar naquele país, e diz também, de forma irônica, que Lula já estaria, se for preso lá em Portugal, já estaria acostumado com a prisão, porque ficou preso por quase 2 anos aqui no Brasil, lá em Curitiba. André Ventura também ameaça limitar o acesso do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que esteve essa semana aqui no Palácio do Planalto para o encontro com o presidente Lula. Em abril acontece lá em Portugal a comemoração dos 50 anos da Revolução dos Cravos, que marca aí o fim da ditadura naquele país, e por isso, durante essa solenidade, são convidadas várias autoridades internacionais, e o Brasil costuma marcar presença nessas comemorações. Por isso aí as ameaças de André Ventura. Ele é candidato. Eleições acontecem no próximo domingo, lá em Portugal. Obrigada pelas informações, Luciana Verdolim, que daqui a pouco volta com mais informações de Brasília pra gente. É claro que esse assunto a gente vai repercutir com os nossos comentaristas, Amanda e Cristiano Vilela. Palavras duras, né, Amanda? Corruptos não são bem-vindos aqui, e se Lula insistir, vai dar cadeia. E a resposta, em qual deve ser? Acho que a gente não está te ouvindo, Amanda. Peraí, pronto. Agora sim. Estava com o microfone desabilitado. Olivia, isso é mais um petardo ideológico, um arrobo ideológico que, infelizmente, frequenta a fala desses políticos irresponsáveis de extrema-direita. Primeiro, que dificilmente o André Ventura vai vencer essas eleições em Portugal. Estava até olhando um levantamento aqui do professor Antônio Lavareda, que está em Portugal acompanhando de perto essas eleições legislativas, que vão eleger o próximo primeiro-ministro, e o André Ventura tem mais ou menos de 13% a 14% dos votos, está em terceiro lugar. As outras alianças, que englobam outros partidos, estão em terceiro lugar. De qualquer forma, a extrema-direita avança em Portugal, provavelmente vai eleger uma bancada maior do que tem hoje em dia, portanto, é sempre uma fala preocupante. Mas é muito parecido com o discurso que o Javier Milei adotou aqui na Argentina quando era candidato. Logo depois que foi eleito, recuou, mandou sua ministra das Relações Exteriores ao Brasil para falar com o nosso chanceler Mauro Vieira, fazer algum tipo de sinalização, convidar Lula para a posse. É claro que não deu tempo, porque ele não pediu desculpas e porque já tinha convidado o ex-presidente Jair Bolsonaro numa chamada de vídeo, acho que no dia ou logo em seguida, ao momento em que ele foi eleito. O André Ventura, ele faz isso mais como uma conversa ali com a sua bolha, com a sua base.
Mas é muito ruim, né? Da mesma forma que ele ameaça Lula, ele ameaça o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Imagina, o vizinho dele, né? Que faz fronteira com o país dele, Espanha e Portugal, países amigos. Isso não faz o menor sentido. Então, eu coloco isso naquela caixinha dos arroubos político-ideológicos, numa conversa puramente com a sua audiência, às vésperas da eleição, no momento em que talvez esse radicalismo, essa estridência faça sentido e conquiste votos. Então, é muito mais nesse sentido política eleitoral de arregimentar votos do que uma coisa a ser levada a sério. Exatamente, eu concordo totalmente com a Amanda. Eu vejo que não dá para levar a sério esse tipo de arrobo. Aliás, é algo que a gente tem que realmente ficar triste de ver como isso tem se expandido por diversos países. Hoje em dia é muito fácil você ter candidatos ou até governantes eleitos que vêm, que fazem falas para as suas bolhas, para os seus, mas que possivelmente criam problemas políticos, problemas institucionais entre países, entre instituições, entre órgãos, que acabam levando um grande problema e acabam fazendo com que eventuais aproximações no campo econômico, no campo político, acabem sendo deixadas de lado. Eu vejo que isso pode servir de alerta ao próprio presidente Lula, que muitas vezes faz falas desconcertadas, faz falas ofensivas a outros países, a chefes de Estado, a segmentos da sociedade e que, por vezes, acaba não se dando conta do desconforto, do disparate internacional que isso representa e que acaba suscitando críticas por todo o globo.